Senhor Deus, entender os teus princípios, entender a tua vontade. Senhor, existem coisas tão necessárias que são esses detalhes da instituição, mas o mais importante, Senhor, é ouvir a tua voz. Nós queremos que tenha ordem, mas queremos que seja ordem para que a gente ouça e desfrute o melhor do teu Espírito. Senhor Deus, abençoa-nos com a tua palavra. Senhor, a tua palavra encontre lugar nos nossos corações, nos traga alegria, nos traga a tua vida, é que eu te peço no teu nome, amém e amém. Abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 5, versículos 8 a 21. Só lembrando a você que as mensagens de domingo já estão na internet, tá certo? Você pode assisti-las, a de hoje deve entrar amanhã, e você pode abençoar a vida de outras pessoas. Efésios, capítulo de número 5, versículos 8 a 21, diz assim: Porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Então vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, e aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz, porque aquilo que eles fazem em oculto, até mencionar é vergonhoso. Mas tudo que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visível todas as coisas. Por isso é que foi dito: Desperta, ó tu que dormes, levanta-te entre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Dentro desse contexto do posicionamento da igreja do século 21 e a presença do Espírito Santo, nós precisamos não apenas ficar na parte teórica, mas ver coisas práticas nas nossas vidas, ver coisas bem assim palpáveis, para que a nossa vida seja uma vida diferente. Nesse texto, Paulo nos ensina, eu anotei 3 coisas e queria compartilhar pelo menos 2 nesta manhã. Paulo nos ensina que na nossa vida nós temos momentos, nós temos oportunidades para que nós sejamos cheios do Espírito Santo. A vida, eu creio que você até agora, você já entendeu que a vida plena, a vida cristã, é uma vida pelo Espírito Santo. Não existe vida cristã sem plenitude do Espírito Santo. Ok? Você já sabe disso, foi o que nós já falamos até agora. E Deus Pai e Cristo, Ele nos proporciona momentos, Ele nos dá oportunidades para que nós sejamos cheios do Espírito Santo. A dificuldade e o problema é se nós aproveitamos essas oportunidades ou se não aproveitamos. Quando Jesus esteve aqui na terra, antes de ser levado aos céus, o que Jesus fez? Disse para os seus discípulos: fiquem em Jerusalém até que vocês sejam revestidos do poder do alto, que o Espírito Santo venha sobre vocês. O que Jesus estava criando para aqueles discípulos? Uma oportunidade de serem cheios do Espírito Santo. Alguém que ouviu poderia dizer: eu tenho coisas a fazer, eu tenho compromissos a serem cumpridos,
Eu já marquei as minhas férias, eu já marquei o meu curso, eu já marquei uma atividade, eu estou cansado e eu não vou ficar. A oportunidade foi criada, olha só, fiquem lá e esperem, porque eu vou dar a vocês o Espírito Santo. Agora, vocês é que vão decidir se vão ficar lá ou se vocês não vão ficar. Vocês que vão decidir se vocês vão esperar ou se vocês não vão esperar. Então Deus nos dá oportunidades, Deus cria momentos, Deus cria situações para que nós sejamos cheios do Espírito Santo. Dentro da igreja mesmo, quantas vezes você chegou na igreja e você chegou, vamos dizer assim, para baixo, ou então chegou normalmente e você chega e disse assim: puxa vida, eu nem pretendia vir à igreja, mas vindo à igreja Deus renovou a minha vida. Isso foi o que? Deus criou oportunidades. Os cultos, as reuniões são oportunidades já programadas por Deus para que nós sejamos renovados, sejamos transformados, sejamos cheios do Espírito Santo. Por isso que a palavra de Deus diz: não deixem de congregar, porque é congregando que nós vamos ter oportunidades maiores de sermos abençoados com a plenitude do Espírito Santo. Mas não é somente a respeito de eu estar no momento criado por Deus, porque esse momento criado por Deus, esses momentos especiais, esses momentos oportunos, que vão ser aproveitados ou desprezados, eles têm muito a ver com a nossa maneira de viver. Domingo retrasado eu falei a respeito do estilo de vida do cristão. Domingo passado nós falamos um pouquinho a respeito da maneira que se vive. O apóstolo Paulo, ele chega no versículo 15 e diz assim: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Se eu desejo aproveitar a oportunidade, se eu desejo entender que Deus está me criando oportunidade, porque oportunidades nós discernimos que elas estão presentes, eu preciso ter cuidado com a maneira que eu vivo. O insensato, ele vive de qualquer maneira, e por viver de qualquer maneira, ele perde oportunidade. O insensato, ele não pensa na sua vida futura, o insensato, ele não pensa na sua vida profissional, ele não pensa na sua vida familiar, e por não pensar nessas coisas, ele vive um estilo de vida, ele tem uma maneira de viver que o distrai e leva a não perceber as oportunidades que Deus está dando. Nós já falamos um tempo aqui atrás, Deus é Deus das oportunidades. Mas o problema é que os homens preferem viver a sua maneira, preferem viver o seu próprio estilo de vida e não aproveitam o máximo, porque Paulo diz: não sejam insensatos, sejam sábios, aproveitando o máximo a oportunidade que lhe dá. Nós precisamos abrir os nossos olhos, abrir a nossa mente para termos a sabedoria de Deus, entender que vivemos dias maus, entender que vivemos dias difíceis, trabalhosos, e não podemos perder nenhuma oportunidade que Deus está nos proporcionando. Eu estava assistindo hoje a apresentação da Cristiane, ou Adriane, eu não sei quem é Cristiane e Adriane, da Anne, né? Que aí já está resolvido, não sei se é Adri ou Cris, mas da Anne. Olha só, cada momento que chega uma Bíblia, que chega um microfone, que chega um instrumento, que chega uma pessoa com uma literatura, é uma oportunidade. E o que eles fazem? Eles aproveitam o máximo a oportunidade. Nós vivemos num país bem liberal, né? Bem liberal. Mas na realidade, será que nós estamos sendo sábios e aproveitando as oportunidades que Deus tem nos dado ao máximo? Será que nós estamos
aproveitando ou desprezando a vontade de Deus para a nossa vida. Porque Paulo continua dizendo: não sejam insensatos, procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com o vinho, isso é, não tenham uma vida ao seu próprio estilo, mas deixem-se encher pelo Espírito Santo. Veja, aproveite a oportunidade que Deus está te dando e permita ser cheio pelo Espírito Santo. Aproveitar significa tomar para si aquilo que você está esperando. Sabe por que pessoas não aproveitam oportunidades na vida? Porque não esperam nada da vida. Pergunta às pessoas que estão vivendo seus prazeres, dominado pelos seus desejos, pelos seus pensamentos, se eles esperam alguma coisa da vida. Se eu não espero alguma coisa da vida, como que eu terei oportunidades? Como que eu vou entender as oportunidades? A gente fala às pessoas, esse ano, mais uma vez, eu estou tendo a oportunidade de treinar pessoas na área médica. Estou lá com uns 8 alunos lá no hospital, e eu sempre falo para eles: o importante na vida é estar atento às oportunidades. O importante na vida é estar atento ao que está acontecendo ao seu redor. Porque as coisas estão acontecendo, as oportunidades estão surgindo. Dizer que não existe... Quer ver uma coisa? As pessoas dizem que não existe dinheiro. Você acha que não existe dinheiro? Que as pessoas estão sem dinheiro? Eu estou, mas as pessoas não. Não é verdade? Passa ali pela Rua Nóbrega, que agora não é só São Francisco, qualquer dia da semana de noite. E estão lá os jovens e pessoas tomando cerveja, comendo petiscos e ficam lá até meia-noite. Nenhuma continha daquela é menos que 200, 250 reais. E dizem que não tem dinheiro. Dinheiro está existindo. As oportunidades existem, as pessoas precisam aproveitá-las. Eu assisti a reportagem do presidente da Avianca. A Avianca é uma empresa aérea da Colômbia que estava falida e, veja, isso já estava falida desde a época do cartel de Medellín, do Pablo Escobar, dessas coisas todas. E aqui no Brasil existiam 2 pessoas que tinham feito um empréstimo, e esse empréstimo foi crescendo, e a pessoa que era devedora, ela tinha que pagar essa dívida, e não tinha como que pagar. Mas essa pessoa que devia tinha um avião bimotor, um avião velho e bimotor. E essa pessoa chegou para eles e disseram assim: olha só, o que eu posso pagar a dívida é com esse avião. E eles perguntaram: o que a gente vai fazer com esse avião? É igual você tem alguém que te deve e te dá um carro todo ruim, velho, você diz assim: o que eu vou fazer com isso? Mas eles aceitaram. E começaram a fazer transporte de executivos para Macaé. E começaram a levar valores, peças. As peças chegavam, precisavam ser levadas para Macaé, para Campos. Depois eles compraram um segundo avião. E ele estava dizendo que um dia ele chega transportando valores, e ele trabalhava também como piloto. Quando aterrissam em Campos, eles são assaltados e metralham o aviãozinho deles. Perda total. Quando isso acontece, o que a gente pensa? Acabaram os nossos sonhos, está vendo? Tudo deu errado. E ele tinha que receber o seguro nos Estados Unidos. E quando ele chega para receber o seguro nos Estados Unidos, ele fica sabendo que havia uma liquidação da Avianca na Colômbia.
E ele e o irmão chegam e fazem uma proposta. Aí, por isso que você tem que estudar e você tem que estar preparado. Fizeram um plano de negócios e ofereceram um valor em dinheiro, que era o valor do seguro do avião. A outra empresa concorrente fez um plano de negócios e ofereceu muito dinheiro. Mas a corte americana optou pelo plano de negócios dele. E a Avianca da Colômbia cai na mão dele. E ele começa a operar no Brasil como a Ocean Air. E hoje ele é o presidente da Avianca Internacional e o dono da Avianca do Brasil. O que ele fez, gente? Aproveitou a oportunidade. Se você, não estou dizendo que você vai ser dono de uma empresa aérea, mas se você fica trancado no seu quarto, se você vive bitolado no seu computador, se você vive bitolado nas suas ideias, você não aproveitará as oportunidades que Deus vai estar dando para a sua vida. Sabe por que muitos cristãos hoje não são homens empreendedores e homens de negócio bem-sucedidos? Porque a sua mentalidade cristã se tornou uma mentalidade religiosa e se vê totalmente trancado dentro de uma igreja e não consegue entender o que está acontecendo lá fora e não percebe as oportunidades que Deus está dando. Os recursos estão lá fora. Existem pessoas que querem investir dinheiro. Sabe o que está faltando? Pessoas que tenham bons planos de negócio. Nós precisamos ter bons planos de negócio. O que aconteceu com José? Quando chega na época da fartura e da fome, José tinha bons planos de negócio. José tinha compreensão do mundo que vivia. Isso é, não desprezou as oportunidades, tomou para si aquilo que esperava, um bom investimento. A nossa vida com o Espírito Santo é a mesma coisa. Deus está nos dando oportunidades para sermos cheios do Espírito Santo e eu tenho que abrir mão da minha vida, abrir mão dos meus conceitos, abrir mão dos meus comodismos, dos meus confortos, abrir mão da minha ideia, achar que a minha ideia é a máxima, a minha ideia é a melhor. Não é. Eu preciso ter a ideia do Espírito Santo. Para quê? Justamente para que eu entenda o momento oportuno que Deus disse para minha casa. Eu estou dizendo para a igreja nesses dias, eu não quero perder o momento oportuno que Deus está me dando. O momento que Deus está colocando diante de mim não é por nada. Pessoas vão ficar zangadas comigo, mas eu não vou abrir mão do momento oportuno que Deus está me dando. E você tem que ter esta visão. Não são os nossos amigos, inimigos, problemas, circunstâncias. Não podemos abrir mão. Eu preciso aproveitar o máximo as oportunidades que Deus está me dando, cada uma delas. E Paulo diz, sabe por que você precisa aproveitar? Porque os dias são maus. Diga para quem está ao seu lado, os dias são maus. Nós não vivemos uma época que a gente possa viver assim, deixa a vida me levar, leva eu. Quem canta esse hino? Não é? O 725. Tem gente que vive cantando, a sua vida é isso, deixa a vida me levar. Acorda sem projetos, almoça sem projetos, janta sem projetos e dorme sem projetos na vida. E se perguntar, você quer uma família estável? Quero. E quais são os projetos para a família estável? Quais são os projetos para a sua vida profissional? Você quer um dia ter uma vida para você passear, para você viver tranquilo, não é ser milionário, não. Tenha projetos. Os dias são maus.
Os dias que vivemos são dias em que estão colocando assim: você vai seguir a Cristo, você vai ser uma pessoa pobre, você vai ser uma pessoa miserável. Agora, olha só, os riquinhos são os que usam drogas, são os que estão servindo aos demônios, que estão cultuando aos deuses deste mundo. Os dias são maus, mas eu tenho que ter a plena convicção: Deus está me dando oportunidade e eu não vou perder. Os dias são maus, está falando do cotidiano. O cotidiano da nossa vida é mau. A fala das situações especiais. Paulo nos ensina das atitudes diante do que Deus está fazendo. O que eu e você estamos fazendo diante do que Deus nos mostra? Nesses últimos meses, Deus nos mostrou coisas grandiosas. Deus nos mostrou como se sai de uma situação difícil. Deus nos mostrou como portas são abertas, como respostas chegam às nossas vidas. Deus tem colocado pessoas que passam por aqui para nos alertar: olha só, veja o que Deus está querendo fazer. E quais são as nossas atitudes? Quando Paulo fala que os dias são maus e que nós devemos aproveitar as oportunidades, está falando do valor que eu estou dando àquilo que Deus está fazendo. O valor que eu estou dando àquilo que Deus está falando para as nossas vidas. Nós não queremos que você bata palmas ou diga que a mensagem é maravilhosa, nós queremos que você valorize a palavra de Deus na sua vida. Que você dê valor. Nós temos aprendido que ser cheio do Espírito Santo precisa entender os tempos e os acontecimentos de Deus. E o que mais o mundo faz? Momentos de desatenção, para que a gente perca as oportunidades de Deus. Com estilos de vida, com os prazeres, com as brigas, com os problemas, e a gente perde o tempo de Deus. Perde a oportunidade que Deus está nos dando. José aproveitou o seu momento, mesmo em dias maus. José viveu dias bons. José tinha tudo para ser uma pessoa revoltada com Deus. Tudo. Tem gente que só porque alguém não cumprimenta na igreja diz: eu não quero saber de igreja porque a igreja não ama ninguém. É tudo uma cambada de falsa, tudo uma cambada disso, tudo uma cambada. Pensa o que José passou. José tinha motivos para chegar e dizer: agora que eu estou no Egito, por cima da carne seca, eu não quero saber de Deus que me fez passar tantas coisas. Mas José entendeu que a vida dele foi toda ela projetada para aquele momento da oportunidade. Anos vivendo no Egito. A sua decisão era viver angustiado, amargurado e aceitar a escravidão, ou provocar uma reação para sair desta situação. Os problemas existem para mim e para você. Se você disser que tem problemas familiares, eu tenho. Se você disser que tem problemas econômicos, eu também tenho. Você tem problemas de saúde? Também tenho. Tem problemas de relacionamento? Também tenho. José era uma pessoa que tinha problemas familiares, problemas de relacionamento, problemas de todos os tipos. E ele tinha que tomar uma decisão na vida dele. Isto é, ele ia decidir viver uma vida angustiada, ia ser um chorão reclamando da vida. Fui abandonado pelos meus irmãos, fui vendido. Quando eu fui honesto, servindo ao meu Senhor não confiou em mim, confiou na mulher dele e me jogou na escravidão. Passei anos na escravidão. Quando eu pensei que ia tudo certo, todas as coisas estavam dando errado. Espera aí, José não era uma pessoa que tinha tomado a decisão de viver angustiado. Quando ele começou a passar por problemas, quando ele estava no Egito, ele não deixou de estudar. Nós falamos aqui: aprenda línguas. Aprenda.
Se aqui na igreja nós tivéssemos condições, e dói meu coração de ver o nosso CT subutilizado. Era para a gente ter curso de espanhol, curso de inglês, curso de não sei o quê, era para a gente ensinar as pessoas e as pessoas terem vontade. O lado da gente ter vontade de ensinar e o lado das pessoas terem vontade de aprender, para que possam difundir o Evangelho e melhorar a qualidade da sua vida. Ele era um hebreu, mas quando ele estava lá no Egito, ele sabia falar a língua deles, sabia se comunicar muito bem, sabia se comunicar com os povos que chegavam para falar com ele a respeito, para quando iam buscar os alimentos no tempo de fome. Vamos, para a gente resumir. José se preparou no momento de angústia. E, infelizmente, as pessoas no momento de angústia, elas se recolhem. No momento da dor, se recolhe. Há o momento da perda e do choro. Mas isso tem que durar um tempinho. Depois você tem que se preparar para sair da sua situação. Bispo Tito contou uma vez uma historinha muito interessante do sapo que caiu dentro da panela da sopa de creme. Não sei se você já leu isso nos livros do Bispo Tito. E ele caiu ali. E ele tinha duas opções. Uma panela de sopa de um creme lá. E agora? O que o sapo vai fazer? Ele começou a se debater, a se debater, a se debater. E quando ele percebeu, aquele caldo se tornou um creme mais consistente e ele conseguiu pular. Mas ele podia ter a opção de aceitar a situação da sua vida. Tem uma outra historinha também que você deve conhecer, do cavalo que cai no buraco. De tanto ele tentar sair, ele percebeu que o buraco já não era mais fundo, porque estava se enchendo de terra e ele podia sair. Você vive um momento de dificuldade? José, Daniel e tantos outros homens do passado e homens do presente tornaram seus problemas oportunidade. Enquanto ele estava na prisão, ele estava se preparando, porque ele entendia que Deus iria fazer alguma coisa, e ele se preparou para governar o mundo. Qual era a pessoa mais importante do mundo no tempo de José? Era José. Porque havia fome e as tribos, os povos, tinham que ir até José. De um momento difícil se transforma numa grande oportunidade. Nunca resmungou de Deus, mas esperava o momento oportuno da sua vida e vivia conforme os princípios de Deus, mesmo nas dores. Então ele entendeu, ele foi sábio e aproveitou o máximo da oportunidade que Deus colocou para ele. Em Hebreus, nos mostra como José era um homem visionário. Não na sua juventude, mas até mesmo na sua velhice, sempre. Porque quando estava velhinho, prestes a morrer, ele disse, olha só, um dia nós vamos sair, vocês vão sair daqui do Egito, os meus ossos também não ficarão aqui. Veja, ele já havia quase 400 anos à frente. Porque era uma pessoa que entendia os acontecimentos de Deus. Por isso Paulo diz, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, mas deixem-se encher pelo Espírito Santo. Aproveitar o momento, aproveitar o máximo significa, permita ser cheio do Espírito Santo. Permita. É bonita essa frase de Paulo, deixem-se encher pelo Espírito. Não significa que o Espírito Santo vai te pegar pelo pescoço e vai dizer, agora você é meu e eu vou te encher pelo Espírito. Tem gente que está esperando isso. Por isso que existem os picaretas por aí, que vão atrás das pessoas que jogam no chão, que dá pescoção, que fica pulando,
que fica fazendo essas palhaçadas todas. Por quê? Porque não entende que é deixar-se encher pelo Espírito. Se você quer ser cheio do Espírito Santo, não depende do Espírito Santo, depende de você. Diga para quem está ao seu lado, depende de você. É você deixar. Eu não tenho o Espírito Santo, eu não sou cheio do Espírito Santo. Resposta bíblica, é porque você não tem deixado. Você não tem permitido. Muitos estão pensando que é vivendo na igreja, realizando serviços, que será cheio do Espírito Santo. Não é isso não. Você precisa procurar compreender qual é a vontade do Senhor. E viver a vontade do Senhor. O deixar significa anular a sua vontade, deixar de lado os seus conceitos, deixar de lado as suas ideias, deixar de lado o seu estilo de vida e passar a viver conforme a vontade do Senhor. Passar a viver o estilo de vida que Deus estabeleceu para nós. Nesse momento que Deus proporciona, pode ser para coisas boas ou coisas más. Se você aproveitar bem, coisas boas. Se você desprezar, coisas más. Abra sua Bíblia no livro de Ruth, para você se movimentar um pouco. Livro de Ruth. Capítulo 1, versículos 16, vamos ler só 3 versículos. Diz assim, todo mundo sabe da história de Ruth. Ruth ficou viúva, sua cunhada ficou viúva, e ela fica com Noemi, e vão voltar para sua terra, para a terra de Noemi. A sua cunhada prefere, veja, oportunidades, prefere viver a sua vida na sua terra natal, mas Ruth não abriu mão da oportunidade, entendia que havia um momento, e mais uma vez eu quero colocar aqui, os dias eram maus, os dias de Ruth e Noemi não eram dias bons. E Noemi chegava para Ruth e dizia, olha só, volte para sua casa, vai viver a sua vida, não tem outro filho para você casar, não tem dinheiro, não tem casa, não tem nada, o que você vai fazer comigo? Ruth responde, não insista comigo que te deixe e não mais a acompanhe, aonde você for eu irei, e aonde você ficar eu ficarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo o rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Quando Noemi viu que Ruth estava decidida de fato para acompanhá-la, Noemi percebeu que Ruth já estava decidida a acompanhá-la, não insistiu mais e as duas prosseguiram até Belém. Chegando, todo o povoado ficou alvoroçado por causa delas. Será que é Noemi? Perguntavam as mulheres, mas ela respondeu, não me chamem Noemi, chamem Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. Dias maus. E agora chega Ruth e toma uma decisão de seguir, de ficar com a sua sogra, viúva, amargurada, triste, sem nada oferecer. Uma decisão correta de Ruth, aproveitando uma oportunidade que, humanamente falando, não representava grandes coisas. Mas uma decisão correta fez com que Ruth recebesse o favor de Deus. Coisas maravilhosas começaram a acontecer na vida de Ruth.
Sua vida passou a ser dirigida por completo por Deus. A provisão de Deus se manifestou a cada dia. Existem pessoas que estão querendo que Deus abra portas. Quem quer que Deus abra portas para a sua vida? Assim, meu irmão, de jeito nenhum Deus vai abrir porta. Quando a gente fala quem quer, tem que chegar e pegar, porque às vezes é uma porta e é quem pegar primeiro. Qual porta que você imagina que Deus vai abrir? É bonito o testemunho quando chega alguém aqui e diz assim: eu orei, estava pedindo que Deus abrisse uma porta de emprego e mandei meu currículo e fui aprovada para a empresa tal, que é melhor, que paga 15 salários, dá férias, dá isso, daquilo. Todo mundo acha maravilhoso. Mas existem portas que quando a gente abre são só pedras, mas Deus que abriu. Veja a porta que Deus abriu para José. Você gostaria de caminhar? Veja a porta que Deus abriu para Ruth. Quando Deus abre portas, não espere que haverá aquele caminho de flores e maravilhoso, porque as portas que Deus abriram são as portas maravilhosas. O resultado final é maravilhoso, mas talvez o caminho que você vai ter que seguir é de pedra. Quando eu era jovem, eu queria sempre trabalhar, até porque eu tinha que trabalhar, porque eu não podia, nem tinha o direito de pedir dinheiro ao meu pai, porque meu pai não tinha. E eu tinha que me virar. Adorava fazer cafifa, adorava fazer balão, e datilografava cartas, apostilas, e um dia me chamaram para trabalhar, e tudo que era trabalho que me chamavam, eu ia. E um dia era um trabalho que eu ganhei uma bolsa de estudo para fazer pré-vestibular e ao mesmo tempo trabalhar. Deus abriu uma porta para mim. Eu tinha que chegar às 7 horas da manhã no trabalho, e em casa almoçar correndo, voltar 1 hora para a aula e sair 11 horas do colégio, porque eu tinha que trabalhar praticamente de 7 até as 11 da noite. Comprar café na rua, ir para o Caio Martins preparar prova, às vezes varrer, às vezes limpar um banheiro. Deus abriu uma porta para mim. Agora, com essa porta aberta, eu pude fazer um curso de pré-vestibular, entrar numa faculdade, continuar trabalhando. Quando eu voltei de Porto Velho, Deus abriu uma porta para mim. Trabalhei com um médico que me explorou durante 1 ano, sem eu ganhar um tostão. Deus abriu uma porta. Só que era uma porta estranha, mas depois de 1 ano, Deus me fez bem-sucedido. Só que você está esperando que Deus abra uma porta hoje, para que tudo comece bem amanhã. Deus está abrindo porta para jovens, as portas estão abertas, mas você tem que abrir mão do seu lazer, abrir mão do seu conforto e começar a estudar e começar a se dedicar. Porque o resultado não está imediatamente à porta, está mais além. Diga para quem está ao seu lado, o resultado está mais além da porta. Eu coloquei aqui um exemplo real, que esses dias eu conversei com um amigo meu. Chegou uma pessoa para mim, inclusive veio até aqui à igreja para falar comigo, e disse a respeito da sua situação, uma situação extremamente difícil, uma situação complicada, casado, desempregado, a esposa desempregada, sem nada. E essa pessoa chegou e me pediu ajuda. E eu comecei a ajudá-la. E passou o 1º mês, passou o 2º, passou o 3º mês, sempre dando dinheiro para comprar comida, dando dinheiro para passagem, dando dinheiro para as despesas, para tentar arrumar um trabalho. E ele sempre chegava para mim e dizia: olha, eu preciso trabalhar. E um dia eu cheguei para ele e falei assim: olha, eu tenho uma vaga no hospital. É para ficar na guarita, tomando conta do estacionamento, tem que saber dirigir, para trabalhar noite sim, noite não, ou dia sim, dia não. Na época, o salário era 700 e poucos reais. E ele chegou para mim, veja, Deus estava abrindo uma porta. Ele chegou para mim e disse: olha só, trabalhar 12 horas direto para ganhar 700 e poucos reais,
disse isso. O que você pensa que eu sou? Me deu vontade de dizer o que eu pensava. Não devia ter dito? Devia ter dito. Devia chegar e falar assim, meu filho, você é isso? E outras coisas mais. Hoje, trabalha na rua, numa banca de jornal. Ótimo. Trabalhar numa banca de jornal não tem problema nenhum. Mas essa semana eu fiquei sabendo que a banca de jornal dele é onde as pessoas marcam os encontros, estudantes que saem das casas e os pais pensam que estão indo para o colégio, para a faculdade, marcam encontros para as kitnets da Caixa Econômica, todas essas kitnets da Amaral Peixoto de prostituição, controla negócio que passa drogas para um lado, drogas para o outro. Deus abriu uma porta, só que ele queria uma porta para ganhar 3, 4, 5 mil. Só que hoje, a pessoa que entrou no lugar dele está trabalhando. Hoje, teve a mudança dos salários aí, que Cabral fez aqueles várias funções, e hoje, quem está lá está ganhando R$ 1.500 por mês. Qual porta que Deus abre? Você acha que Deus só abre portas com caminho florido? Não, Deus abre portas com caminhos de pedra, e você vai ter que ter o trabalho de tirar pedra para que você chegue a um manancial de vida abundante. Amém? É a mesma coisa na igreja. Você olha essa igreja toda bonitinha, venha ver 20 anos atrás. Deus abriu uma porta. Agora, a porta que Deus abre é de trabalho. Deus abre porta para você ser cheio do Espírito Santo. Deus está dando oportunidade para você ser cheio do Espírito Santo, mas se você continuar sendo a mesma pessoa, vivendo no seu estilo de vida, vivendo da sua maneira que você quer, você não será cheio do Espírito Santo. Você será um artista, você será um boneco, você será um cristão qualquer, você será um crente, mas não será alguém sábio que entende a vontade de Deus e cumpre a vontade de Deus. Deixe-se encher pelo Espírito Santo. Não importa se são dias de amarguras, como os dias de Ruth, não importa se são dias difíceis, como os dias de José, de Daniel, não importa. Lance fora o que está sobre você, lance fora o que está dentro do seu coração, lance fora as angústias, as dores. Se decida a caminhar o que Deus trilhou. No outro dia eu falei com Débora, eu também estava falando com minha mãe, as coisas para a minha vida não são fáceis, mas eu não reclamo de Deus. Não são fáceis, é difícil. Dentro da igreja é difícil, na vida profissional é difícil. Você acha que eu não gostaria de ser uma pessoa, um atleta que pudesse estar todos os dias correndo na praia, fortão, bonitão? Graças a Deus que Deus teve misericórdia e me deu uma esposa bonita, porque se fosse por mim mesmo, o que eu ia conseguir? As coisas são difíceis na vida, mas uma coisa Deus tem me ensinado: aproveite as oportunidades. Principalmente as oportunidades para ser cheio do Espírito Santo. Eu estava em Córdoba e o pastor chegou para mim e disse assim: meu irmão, você veio como a rainha de Sabá. Porque eu disse para Débora, eu não quero ir, mas eu sei que Deus vai fazer alguma coisa na minha vida. Eu não podia ir naqueles dias em Córdoba, eu não podia ir. Em todos os aspectos, financeiramente, profissionalmente, eu não podia ir. A igreja estava em obra, eu não podia ir. E Deus falou no meu coração, você tem que ir. E eu fui. Eu não fui só para receber, eu fui para dar.
E a palavra que ele falou para mim disse: olha, você veio como a rainha de Sabá. E o que a rainha de Sabá procurou Salomão? Para dar. E o que ela levou? Mais riquezas ainda. O que eu quero dizer, eu não permiti que a oportunidade fosse perdida. Não perca a oportunidade que o Espírito Santo lhe concede. Busque as oportunidades. Deixe-se encher pelo Espírito Santo. Você vai viver a vontade de Deus. Amém? Senhor Jesus Cristo, muito obrigado por esta manhã. Obrigado, Senhor Deus, por nos falar. Obrigado por nos alertar, Senhor, para uma vida plena do Espírito. Senhor, que não sejam palavras, que não seja um sermão, que não seja um discurso, mas seja um falar do Teu Espírito aos nossos corações. Senhor Jesus, que cada pessoa que entrou aqui neste lugar, que saiu da sua casa, não perca essa oportunidade, Senhor. Não perca essa oportunidade. Oh, Jesus Cristo. Faça a sua oração ao Senhor. Isso não sou eu. Uma das coisas que menos eu quero é que você seja dependente de mim. Eu sou apenas seu pastor, seu irmão, seu amigo. Um dia eu passo e você continua com Deus. Ore ao Senhor. Você que é jovem também, para algumas pessoas mais adultas, leve a vida com Deus a sério. Leve a vida com Deus a sério. Nós vemos grandes homens na Bíblia que foram bem-sucedidos em tudo. Foi porque levaram a vida com Deus a sério. Se você não guardou nada, guarda essa palavra. Leve a vida com Deus a sério. Não pense que a vida com Deus é uma brincadeira, é uma diversão, onde fazemos as coisas que a gente gosta. Senhor Jesus, encha-nos com Teu Espírito. Eu deixo, Senhor. Diga isso, Senhor, eu deixo. Que o Teu Espírito entre em minha vida, que habite em mim. Mesmo que o caminho seja de pedras. Eu tenho a Ti que me sustentarás. Deixe que o Espírito Santo mostre coisas que você tem que jogar fora. E jogue fora nessa noite. Chegue para Deus e diga: Senhor, eu quero jogar fora. Talvez não seja possível jogar tudo hoje, mas diga: Senhor, eu estou disposto a começar a jogar fora coisas, a mudar a minha vida para não perder as oportunidades da vida. Deus tem pessoas aqui que Deus vai levantar com ministérios específicos. Mas eu queria te dizer, você está deixando passar. Você está deixando passar por causa da maneira de que você vive. Deus tem para mim, para você, para essa igreja, para os nossos jovens,
empreendimentos. Mas você tem que se preparar. Permita que Deus te adestre. Os dias são maus, são dias de batalha. Permita que Deus te adestre. Ore com a pessoa que está ao seu lado. Mesmo sendo você e sua esposa Senhor, que o Teu Espírito Santo venha sobre nós. Que o Teu Espírito Santo venha sobre nós. Oh, Jesus. Não queremos perder as Tuas oportunidades, Senhor. Tu tens sido tão evidente para nós. Tu tens se revelado de uma maneira tão clara, que caiam as escamas dos olhos, que os corações sejam amolecidos, Senhor. Oh, Jesus. Vem, Espírito Santo. Quantos que estão aqui nesta manhã e estão dizendo para Ti, Senhor, eu deixo, eu quero me embriagar contigo. Eu quero estar cheio de Ti, Senhor, cheio de Ti. Cheio do Teu Espírito, Senhor, e nada mais. E nada mais, Senhor. Oh, Jesus, Jesus. Glórias sejam dadas a Ti, Senhor. Glórias sejam dadas a Ti. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Maravilhoso estar em Tua presença, Senhor. É maravilhoso saber que Tu estás trabalhando em nossas vidas. É maravilhoso saber que Tu estás nos preparando, Senhor. Queremos ser decididos como Ruth, decididos como José, decididos como Josué, como Daniel. Não importa se os dias são maus, não importa se os dias são maus, Teu Espírito nos enche, Senhor. Teu Espírito nos fortalece. Glórias e glórias a Ti, Senhor. Oh, bendito és Tu, Senhor. Santo, santo, santo és Tu, Senhor. Maravilhoso és Tu, Jesus. Espírito Santo, te adoramos. Te adoramos, Espírito Santo. Oh, glórias a Ti, Jesus. Aleluia, aleluia. Bendito és Tu, Senhor. Obrigado, Jesus, por esta manhã. Senhor Deus, agora nos leve na Tua paz. Nos leve na proteção do Teu Espírito, Senhor. E entregamos, Senhor, este dia a Ti. Senhor Deus, que à noite Tu possas nos encher com o Teu Espírito Santo.
Senhor, que seja mais uma oportunidade, Senhor, para estarmos cheios da Tua presença. Muito obrigado, Jesus, muito obrigado. Amém, Jesus.